A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional diário, onde todos os dias lemos a palavra do Senhor, seguindo o propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Aqui meditaremos no livro de Marcos. Que essa palavra encontre você, aonde você estiver, e alimente a sua fé. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 22. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaravam, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará, 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez, encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, Jesus disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, Jesus ainda falava. Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espada e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar. Com um beijo, então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus
e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestiu apenas um lençol de linho, quando a multidão tentou agarrá-lo. Ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Que a palavra de Deus continue falando ao seu coração. Se esse trecho do livro de Marcos abençoa a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. E eu te convido, continue comigo neste propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. A paz do Senhor Jesus, até os próximos versículos do livro de Marcos.